Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos solenemente a festa de São Jerônimo, grande santo, importante dentro da história da Igreja, e nós conhecemos muito bem. Ficar falando da vida de São Jerônimo, como a gente costuma popularmente dizer, é chover no molhado. Ainda mais numa paróquia dedicada a São Jerônimo, né? Vão dar aula para mim aqui sobre a vida de São Jerônimo. Mas, como Jesus diz no final do Evangelho de hoje, da palavra de Deus precisamos tirar coisas novas e velhas. De tudo o que nós ouvimos, sempre há algo de novo. E hoje a liturgia que nos é proclamada, a palavra que nos foi anunciada, ela tem uma riqueza muito grande, um simbolismo muito importante para a nossa vida de fé. Sabemos pelos relatos bíblicos que quando se fala do reino de Deus relacionado ao mundo, ao mar, fala-se do mundo. Lançar as redes ao mar, ou seja, partir em missão, ir em busca de todos aqueles que estão no mundo. E do mundo nós tiramos gente de todo tipo. A nossa missão, como homens e mulheres de Deus, como discípulos do reino dos céus, é fazer o lançar das redes, sem querer escolher num primeiro momento quem é que vem nessa rede. Os pescadores lançavam a rede ao mar, mas eles não sabiam o que aquela rede estava recolhendo lá da profundeza dos mares. Nós também não sabemos o que virá a partir da nossa missão, a partir do compromisso que nós assumimos de anunciar a palavra de Deus, de uma visita missionária, rezar na casa das pessoas, fazer um círculo bíblico, pregar a palavra de Deus em diversos lugares. Nós não sabemos o que vem a partir desse lançar das redes, mas quando vem, aí cabia aos pescadores recolherem em cestos os peixes bons, jogar ao mar os peixes que não eram bons. Jesus diz que esse é o julgamento que acontecerá a cada um de nós nos últimos dias, ou no último dia. Mas a gente pode se perguntar, se Deus sabe que nem todos são bons, por que permite vir na rede? Na igreja existe gente de todo tipo. E aqui nos faz lembrar a parábola do joio,
Aquele homem semeia uma boa semente de trigo, mas o inimigo vai e joga a semente do joio e crescem os dois juntos. Se forem precipitados e quiserem arrancar já no início o joio, correm o risco de arrancar também o trigo. Na igreja existe o joio e o trigo. Existem os peixes bons e os peixes que não são bons. Cabe a nós julgar o momento que devemos tirar ou deixar? Cabe a nós decidir se pode ou não continuar? Não. Essa ordem, ela é dada por Deus. E Deus dá o devido discernimento para que nós não sejamos precipitados nas nossas ações e não excluamos ninguém da igreja sem conhecer de fato quem essas pessoas são. Jesus, no seu ministério, deixa refletir aquilo que Deus, ao longo de toda a história, também vivenciou diante do seu povo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele deixa que muitos se aproximem dele, bons e maus. Mas por que permite, Padre? Se ele conhecia o coração das pessoas, se ele já sabia antecipadamente o que se passava no coração das pessoas, por que ele permitia que os maus se aproximassem dele? Pelo mesmo motivo que ele deixou que cada um de nós também se aproximasse dele. Nós não somos ainda tão bons como deveríamos ser. Nós não somos ainda tão perfeitos como Deus sonha que sejamos perfeitos. Não somos ainda tão misericordiosos como Deus quer que sejamos misericordiosos. Mas Ele acredita que nós podemos ser. Por isso Ele permite que nós nos aproximemos. Por isso, ao longo de toda a história, Ele permitiu que todas as pessoas, de diversas maneiras, se aproximassem dEle. Se a gente olha o grupo dos 12 discípulos, um deles até hoje, quando nós lemos a lista dos nomes, vai dizer: e Judas, aquele que traiu Jesus. Com certeza Jesus já sabia, ou pelo menos sentia já no seu coração, que Judas não entraria na dinâmica do reino, que Judas não assumiria verdadeiramente a proposta que ele ensinava, mas acreditou na possível mudança de Judas. Infelizmente não aconteceu. Quando Deus nos permite nessa rede vir para a margem, bons e maus, ali estamos. Mas Deus separará aqueles que participarão da alegria eterna e aqueles que serão lançados na fornalha de fogo. Assim, cabe a cada um de nós sempre um profundo e sincero exame de consciência, para que a gente não caia no perigo de se fazer juiz dos outros e não de nós mesmos. Será que quando o Senhor voltar, eu serei recolhido no cesto ou serei jogado na fornalha de fogo? No dia do julgamento final, aonde o Senhor me colocará? Às vezes, a gente perde tanto tempo dizendo dos outros o que vai ser da vida deles e não nos preocupamos com a nossa. Talvez a gente chegue no céu e encontre todas aquelas pessoas que ao longo da vida a gente condenou ao inferno. Aquelas que a gente não quis conviver, aquelas que a gente deixou de amar, aquelas que a gente não soube perdoar, aquelas que a gente até jogou lá naquele cantinho esquecido do nosso coração. Talvez a gente tenha uma grande surpresa quando chegar no céu, e é uma graça que a gente quer alcançar, de ir para o céu. Mas nós talvez sejamos surpreendidos, e aí, diante da misericórdia de Deus, nós todos seremos perdoados daquelas falhas que cometemos ao longo da nossa vida. Mas é preciso agora abrir bem os olhos e abrir o coração a uma sincera mudança de vida. E de que maneira, Padre, eu posso fazer isso? Deixando que a palavra de Deus habite no seu coração,
deixando que a palavra de Deus, que foi tão preciosa a São Jerônimo, e de certa forma, ele fez com que essa palavra chegasse mais facilmente também às mãos das pessoas. Recebeu a missão de traduzir do grego e do aramaico para o latim, para que tivessem acesso à palavra de Deus. Depois foi permitido que a palavra de Deus fosse traduzida também nas línguas de cada nação, de cada povo. Mas será que essa palavra de Deus já chegou até nós? Ah, padre, eu tenho lá em casa uma meia dúzia de Bíblia. De vez em quando eu vejo uma Bíblia nova, assim, com a capa nova, né? Ou lá da Canção Nova, ou agora dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, eu compro porque eu acho bonita a capa. Mas e o conteúdo? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem dado espaço na sua vida para meditar a palavra de Deus? Se a gente não dá espaço à palavra de Deus, a gente corre o sério risco de, quando o Senhor for separar os bons e os maus, nós sejamos jogados na fornalha de fogo. Porque é a palavra de Deus quem molda a nossa vida. É a palavra de Deus quem muda o nosso ser. Um homem, uma mulher que busca viver a sua vida a partir da palavra de Deus, torna-se um homem e uma mulher diferentes para o mundo. E as pessoas conseguem reconhecer quando nós somos homens e mulheres da palavra, quando nós vivenciamos a palavra no nosso dia a dia. São Jerônimo dizia isso a um sacerdote: não admitas que o seu comportamento seja diferente do seu falar. O seu falar muitas vezes é bonito, a gente fala bem, a gente reza bem, a gente canta bem, mas como está o nosso testemunho? Como é que as pessoas têm lido a palavra de Deus na nossa vida? Será que elas só conseguem entender a palavra de Deus através do que nós falamos? Mais bonito é quando elas entendem a partir do nosso silêncio, mas a partir do nosso agir. Ensinai-nos, Senhor, os vossos mandamentos. Ensinai-nos, Senhor, a vossa palavra. É um pedido que hoje a palavra de Deus nos pede a fazer a Deus. Quanto mais abrimos espaço na nossa vida para a palavra de Deus, melhores nós nos tornaremos. E esse caminho que nós estamos trilhando vai sendo iluminado por essa palavra. E esse caminho que nós estamos percorrendo até um dia chegar no céu vai sendo transformado pela palavra. Palavra de Deus que é luz para os nossos passos. Palavra de Deus que nos conduz à perfeição, que nos conduz a Deus e que nos faz ser realmente aquilo que Deus quer. Hoje em dia, a gente vai nas livrarias e tem um número assim incontável de livros de autoajuda. A gente vai numa livraria comum dessa, de shopping e tudo mais, uma estante assim repleta, livros de autoajuda. O melhor livro de autoajuda para o cristão é a palavra de Deus. Quem procura muito autoajuda, deixa de buscar a ajuda do alto. Quem busca muito os livros de autoajuda, deixa de buscar a ajuda do alto. E Deus, quando nós entramos na profundeza da palavra de Deus, Ele nos ajuda. Quantos são os testemunhos de pessoas que mudaram radicalmente a sua vida quando fizeram um profundo encontro com a palavra de Deus? Quantos santos tornaram-se santos depois que fizeram a verdadeira experiência da palavra de Deus? Não apenas ter como mais um livro na nossa estante, não apenas para ser mais um suporte para se encher de poeira e ácaros lá na nossa casa. Passamos o mês de setembro, hoje é o último dia
Na igreja nós celebramos o mês da Bíblia. Aonde está a Bíblia na sua casa? Você sabe onde ela está? Quem sabe onde está a Bíblia? Levanta a mão para eu ver. Ei, graças a Deus, é a metade assim, quase todo mundo, né? Mas você leu alguma coisa esse mês de setembro da sua Bíblia? Não vou nem pedir para levantar a mão agora, melhor só saber onde que ela está, né? Saber aonde ela está na nossa casa é uma coisa. Saber aonde ela está na nossa vida é outra coisa. Aí já são outros 500, né, como a gente diz. Descobrir o lugar da palavra de Deus na nossa casa, porque talvez esteja perdido lá no meio de outros livros. É uma coisa. É bom você encontrar onde está a sua Bíblia lá na sua casa. Mas encontre também o lugar dela na sua vida, porque senão correremos o risco de sermos jogados, como disse, na fornalha de fogo. Alguém quer ir para a fornalha de fogo? Já basta viver no Rio de Janeiro, né? Já é quente o suficiente. Não precisamos ser jogados na fornalha de fogo depois do julgamento, não é verdade? Já basta viver aqui. Ninguém quer ser jogado na fornalha de fogo. Nenhum de nós queremos ser condenados a viver a eternidade longe de Deus. Mas uma coisa é você buscar Deus de coração. Outra coisa é querer buscar a Deus por aparência. Mostrar para todo mundo que você é servidor de Deus, menos para Deus você mostrar quem realmente você quer ser. E aí a gente também corre o risco de quando chegar no céu, na hora do julgamento, dizer para ele: Senhor, mas eu te servi, eu estava lá na comunidade, Senhor, eu ajudei em tantas pastorais, Senhor, eu ajudei em tantos movimentos da minha paróquia. E ele vai olhar para você e dizer: eu não te conheço. A vivência da palavra de Deus, eu disse, ela nos faz ser conhecidos aos outros. Quando somos homens e mulheres da palavra, as pessoas nos reconhecem, assim como nós somos. Mas muito mais, devemos ser conhecidos aos olhos de Deus. Deus espera pacientemente, embora Ele tenha pressa, Deus espera pacientemente a nossa conversão. Assim como ao longo de toda a história, Deus permitiu que os maus também se aproximassem dele, na esperança de mudarem, assim Ele permitiu que nós estivéssemos com Ele. Lembramos o que eu já disse, ainda não somos tudo aquilo que Deus quer, mas estamos no caminho, estamos fazendo o esforço. Que Deus nos ajude e que pela intercessão de São Jerônimo possamos conhecer mais a palavra de Deus. E pela palavra de Deus, tornar-se mais conhecido aos olhos de Deus, em primeiro lugar, e aos olhos das pessoas que nos cercam. Sejamos homens e mulheres da palavra e deixemos que essa palavra transforme o nosso coração, cure o nosso coração. Às vezes somos tão feridos e a palavra de Deus é um remédio. Hoje essa missa é oferecida pelos enfermos, não apenas os que trazem hoje as enfermidades físicas, mas também aqueles que trazem as enfermidades da alma. Aquelas enfermidades que médico nenhum exame, por melhor que seja, vai conseguir diagnosticar. Mas Deus sabe. E Deus dá a graça da cura a partir do momento que nós buscamos o devido remédio. E o melhor remédio hoje para nós é a palavra de Deus. Peça ao Senhor nessa missa a graça de ser curado, ou pelo menos suportar com paciência as suas enfermidades, e a graça ainda de poder oferecer nesse momento de enfermidade a dor que você sente, o sofrimento que você passa pela conversão de alguém. Quantos santos alcançaram o céu porque ofereceram as dores de suas enfermidades pela conversão dos pecadores. Que cada enfermo que aqui está seja curado,
se for da vontade de Deus. Mas nesse momento, que cada um enfermo do corpo e da alma ofereça esse momento de dor pelos pecadores que ainda precisam de conversão. E com paciência busquemos alcançar a graça de um dia, não tendo mais essa enfermidade, louvar a Deus por sua bondade e sua misericórdia. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: Senhor, eu preciso da Tua graça. Cura as minhas enfermidades. Eu sei que agora o Senhor me deu o melhor remédio. Que essa palavra que eu acolhi no meu coração me ajude a chegar à cura. E eu possa Te glorificar pelas maravilhas que o Senhor tem realizado na minha vida. E hoje, Senhor, quando comungar do Teu corpo e sangue, das minhas aflições, dos meus sofrimentos e dores, e sentir Tua presença junto de mim, e saber que não estou sozinho. Ajuda-me, Senhor, a suportar o peso da minha cruz, e eu Te glorificarei pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor,